Olá, eu sou Pedro Márcio e nós vamos apresentar o nosso seminário. O tema que nós escolhemos foi Inteligência Artificial na Educação. Então, a transformação do futuro do aprendizado através da tecnologia. No contexto da IA na educação. A IA na educação permite que a gente personalize a experiência de aprendizagem para os estudantes. E os professores terão o auxílio da inteligência artificial para facilitar o desenvolvimento do seu trabalho. Então, na adaptação, adapta o aprendizado ao ritmo do aluno, às necessidades do aluno, feedback instantâneo, que são respostas imediatas para acelerar esse processo de desenvolvimento, identificação de dificuldades, que aí é detectar as áreas que mais precisam de atenção, e na gestão escolar, ajudar os professores, ajudar a escola a como facilitar esse processo do gerenciamento das atividades ligadas à educação. Então, a IA está sendo integrada no ambiente escolar como uma ferramenta essencial para o futuro da educação. A IA como assistente pessoal do aluno. Então, a IA ser personalizada para contribuir com a aprendizagem do aluno. Ou seja, em escolas, alunos de ensino fundamental já aprendem a lidar com ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, sendo incentivados a usá-las de forma crítica e consciente. Esse uso é um uso em alguns países de primeiro mundo, como um exemplo, a Suíça. Então, como que a IA pode ajudar o estudante nesse processo? Dividir tarefas complexas em etapas menores para facilitar o aprendizado, explicar conceitos de maneira mais simples. Então, o ChatGPT, de repente, um conceito que o aluno não está compreendendo, pode pedir ao ChatGPT que explique de outro modo. De repente, o professor explicou, ele não entendeu, mas daí ele pediu ao ChatGPT para explicar aquele conceito que ele não havia entendido. E, portanto, o ChatGPT vai fazer esse processo de explicação. Análise de problema que sugere caminhos para a resolução. Ou seja, inclusive o ChatGPT e o Gemini têm uma ferramenta já voltada justamente para a questão do ensinar e aprender, que é uma ferramenta que não vai dar respostas prontas, vai dar respostas, vai guiar o estudante até esse processo de aprendizagem. E aí vai incentivar o estudante a resolver esses problemas por conta própria. Então, não vai dar a resposta pronta. A IA vai guiar o estudante para a aprendizagem. Essa ferramenta do ensinar e aprender está disponível tanto no ChatGPT quanto no Gemini. E aí, na matemática, embora a IA possa cometer alguns erros em questões mais complexas, ela é excelente para analisar tarefas e orientar nesse processo de resolução. A IA, por exemplo, o Gemini, é excelente para essa finalidade, para ir guiando o estudante nesse processo de aprendizagem. Olá, eu sou o Thiago. Falando sobre o feedback imediato para aprimoramento, a IA ela permite que os alunos recebam feedback instantâneo sobre suas atividades. Ela acaba identificando os erros e sugerindo melhoras de forma rápida e precisa. Isso acelera bastante o processo de aprendizagem, pois o estudante ele compreende onde precisa melhorar no momento em que erra. Além disso, a inteligência artificial contribui para o aprimoramento de conteúdo, adaptando materiais conforme o nível de compreensão do aluno. As plataformas inteligentes podem formular explicações, propor novos exercícios, indicar novos recursos complementares, tornando o aprendizagem mais eficiente e personalizado. Assim, a IA ela transforma o feedback em uma ferramenta ativa de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento contínuo e domínio real do conhecimento. Tutores inteligentes e assistência administrativa. A inteligência artificial pode atuar como um tutor virtual. Ele auxilia o aluno na compreensão de conteúdos, ele tira suas dúvidas e oferece explicações personalizadas conforme seu ritmo de aprendizagem. Esses tutores funcionam como apoio pedagógico constante, disponível a qualquer momento. Além disso, a IA também pode servir como assistente administrativa, ajudando em tarefas como controle de prazos, envio de lembretes,
acesso a materiais e acompanhamento do desempenho acadêmico. Dessa forma, os tutores e assistentes baseados em IA tornam o processo educacional mais organizado, acessível e eficiente, oferecendo suporte tanto no aprendizado quanto na gestão escolar. Agora falando sobre o diagnóstico de deficiências de nivelamento, a inteligência artificial ela identifica lacunas de aprendizagem dos alunos por meio de análise de seus resultados e desempenho em atividades. Esse diagnóstico ele permite reconhecer dificuldades específicas e propor estratégias personalizadas para cada aluno poder superá-las. Com base nessas informações, a IA ela realiza o nivelamento, oferecendo conteúdos e exercícios adequados ao nível de conhecimento de cada estudante. Assim, garante que todos avancem de forma equilibrada e consistente no processo de aprendizagem. Dessa maneira, a IA ela contribui para uma educação mais justa e personalizada, ajudando a corrigir deficiências, fortalecer as bases de conhecimento. Ou seja, estudante de ensino fundamental não vai ter o mesmo ensinamento de ensino médio. Eles vão ter um ensino apenas próprio para si mesmo. Cada dúvida, cada questão vai ser totalmente personalizada pela própria IA. E com isso, só complementando, Tiago, a análise do erro, por exemplo, um erro cometido por um aluno, o sistema identifica esses padrões de dificuldades e ele vai, então, propor estratégias de aprendizagem e sane esse problema. E aí, essa proposição de atividades são com sugestões de conteúdos. A IA vai recomendar atividades específicas para sanar essa dificuldade de aprendizagem identificada neste erro cometido pelo estudante. E, portanto, vai gerar um nivelamento de aprendizagem na prática até que o aluno domine este conceito. Ou seja, para o aluno dominar o conceito, o nível de aprendizagem vai ir no ritmo do aluno. É o que acontece, por exemplo, no exemplo prático, o aplicativo Duolingo para aprendizagem de idiomas. Você vai passando de etapa em etapa. Então, você não avança para uma etapa posterior caso você não consiga resolver o exercício anterior de forma satisfatória para o aplicativo, para então ele passar para uma outra etapa. Então, é uma experiência personalizada que ocorre para cada um estudante. Olá, sou Tiago. Nesta parte da apresentação, podemos ver como funciona o conceito da aprendizagem personalizada. Tudo começa pela coleta de dados, onde a inteligência artificial analisará informações como cliques, tempo gasto em cada conteúdo e desempenho dos alunos nas atividades. Esse dado serve como base para entender o perfil e o comportamento de cada estudante. E a partir daí, o sistema vai criar um plano personalizado, aliando o currículo aos interesses e às necessidades individuais do aluno. Isso significa que cada estudante segue um caminho próprio dentro do mesmo conteúdo, com atividade e desafio sob medida. Outro ponto importante é a velocidade individual. A tecnologia respeita o ritmo de aprendizagem de cada pessoa. Alguns avançam mais rápidos e outros precisam de mais tempo. E o sistema se adapta automaticamente. Essa adaptação é o coração de aprendizagem personalizada. O conteúdo é ajustado conforme o nível de domínio do estudante. Por exemplo, se o aluno demonstra facilidade, a IA o reconhece como um aluno avançado e passa a sugerir conteúdos mais desafiadores para que ele vá além do básico. Já se o aluno apresenta dificuldades, o sistema muda o foco para o reforço de conceitos fundamentais, para garantir que ele consolide a base antes de seguir adiante. Dessa forma, a aprendizagem personalizada cria um ambiente mais incluso, eficiente e motivador, onde cada aluno aprende no seu ritmo com o apoio constante da inteligência artificial. Pode passar. Nesse slide, nós temos um exemplo de como a inteligência artificial, através do RPA, pode ser aplicada na área administrativa e educacional, para facilitar o trabalho do professor e da instituição. O RPA significa Robotic Process Automation. É uma tecnologia capaz de automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, economizando tempo e reduzindo erros.
Um dos primeiros exemplos é o organizador de arquivos. O sistema pode automaticamente classificar e armazenar os trabalhos enviados pelos alunos em pasta específica, sem que o professor precise fazer isso manualmente. Outro uso importante são as respostas automáticas, que permite o sistema responda e-mail frequente, mensagem repetitiva, agilizando a comunicação e evitando sobrecarga de tarefas simples, como o professor fazer um questionário. O questionário é com resposta automática. Quando ele responde, ele já vai ter sua resposta e vai receber sua pontuação. Também temos as notificações personalizadas, que podem avisar o professor sobre novos editais, prazos ou compromissos na agenda, mantendo tudo atualizado. E por fim, a correção de atividades, em que o RPA auxilia na análise e no feedback de tarefas rotineiras, permitindo que o professor dedique mais tempo ao acompanhamento pedagógico dos alunos. Em resumo, o RPA reduz o tempo gasto como processo burocrático e permite que o professor foque no que realmente importa, o ensino e a aprendizagem. Essa automatização pode ser aplicada em setores administrativos da escola, tornando a gestão muito mais ágil e eficiente. Ok, voltando aqui para a questão do uso da IA para análise de sentimentos. Então, imagina uma experiência do estudante nos aspectos mais sofisticados da IA na educação, que vai permitir perceber emoções do estudante. Como que isso vai ocorrer? A câmera do celular, por exemplo, identificar a face do estudante e, a partir de padrões dessas expressões faciais, desenvolver, então, entender, então, a emoção que o aluno está neste momento, está passando neste momento, por exemplo, ao produzir um texto. Então, a IA pode identificar emoções através de mensagens escritas, então, daquilo que o aluno interage, que o aluno escreve no chatbot, por exemplo, fazer análise visual, que é a detecção de emoções através das câmeras durante as interações que o estudante vai fazer com o chat, e a partir daí fazer um perfil do estudante, que é um julgamento desse perfil das interações baseado nos modelos científicos, isto é, uma IA treinada especificamente para esta finalidade. Agora, o uso da inteligência artificial na educação e esses desafios éticos, ferramentas de IA que usa câmeras e microfones para detectar fraudes durante avaliações online. Isto é, se estudantes vão estar utilizando essas ferramentas de inteligência artificial para responder os questionários que eles deveriam responder. E se o estudante solicita que a IA produza as respostas prontas para ele, e ele traz essa resposta e toma como sua. Então, para o processo de aprendizagem ocorrer, o estudante precisa interagir com o objeto de aprendizagem. E coletar respostas prontas não é uma interação com esse processo de aprendizagem. E aí, essas questões éticas, o que é que o estudante está fazendo lá do outro lado com o uso da IA? É um detalhe para a gente pensar no uso ético da IA. Por exemplo, o plágio e a tentativa de trapaça já existia antes da IA. E a tecnologia apenas traz novas formas de lidar com esse problema. Então, esse problema do plágio já é um problema antigo. Então, a ideia de plagiar, de coletar as informações de um texto e trazer para o seu texto e tomar como seu, isso já acontecia. Com a IA, o que acontece? Com a IA, você vai pensar assim, bom, eu solicito a produção de um texto para uma IA como o ChatGPT e ele produz um texto inédito. Então, eu não estou plagiando. Só que um detalhe, minha gente. O detalhe é que plágio não é só quando a gente copia a ipsiliter. Plágio é também quando a gente copia a ideia e não cita a fonte. Copiei a ideia e não citei a fonte, também é plágio. O que a IA produz, os textos que a IA produz, ela produz com base em outros textos produzidos por humanos para treinar esta IA. Então, se você não cita a fonte, você também está cometendo plágio e, portanto, sendo antiético. Logo, o uso da IA precisa ser
consciente, o uso consciente. Bom, e qual é o papel do professor nesse processo de aprendizado em um processo social? Ou seja, a máquina vem para colaborar e não para substituir o professor. Então, a máquina não vai substituir o professor, assim como não vai substituir outros profissionais, se estes profissionais tiverem conhecimento. Então, o importante é o conhecimento, você desenvolver o conhecimento. Aí eu faço uma comparação. Quando a gente queria andar mais rápido, a gente usa um carro, certo? Então, se a gente quer potencializar o nosso cérebro, nós vamos utilizar a IA para complementar o nosso cérebro, para nos ajudar a fazer esses trabalhos ditos trabalhos braçais, esses trabalhos que a gente levava muito tempo para fazer, que a IA vai agilizar. Esta adaptação para correção de provas, por exemplo, e para trazer esse feedback para o professor, então, uma atividade automatizada e um feedback das questões que o aluno acertou, aquelas que o aluno errou e, portanto, em que nível de aprendizagem o aluno está. Então, a IA pode produzir isso. Que para o professor fazer isso, levaria mais tempo lendo toda a prova, lendo a prova do aluno e tendo que identificar onde o aluno acertou, onde o aluno errou, para então medir ou nivelar o aprendizado do aluno. E aí a IA pode funcionar como uma curadora de conteúdo. Então, curador de conteúdo que é, na verdade, decidir qual o melhor material ou adaptar para determinadas situações. Um outro detalhe é o design de processos, que é criar experiências de aprendizagem significativa e eficaz, adaptada para os alunos. E aí, com a questão das avaliações, é focar nas aplicações e no conhecimento e não apenas na memorização. Ou seja, desenvolver atividades em que os estudantes responda a essas atividades que não seja apenas por um processo de aprendizagem de memorização. Ou seja, essa memorização que o Paulo Freire fala, por exemplo, na educação bancária, em que você traz uma educação que o estudante vai só memorizar, mais uma educação dialogada. E aí, como mensagem final, não há risco de robôs humanizados darem aula em seu lugar. O futuro da educação requer que os professores reaprendam a ensinar, focando no potencial das inteligências artificiais. Ok? Aqui foram as referências que nós utilizamos para a construção deste nosso seminário. Um grande abraço a todos